E depois de 9 meses, estamos de volta! Ê! Fazem 9 meses que eu postei o último vídeo aqui no canal e muitos de vocês estão ainda me acompanhando diariamente lá no meu Instagram, onde eu posto com mais frequência, mas eu parei com os vídeos aqui desde setembro ou agosto do ano passado, porque eu senti que eu precisava dar uma pausa, ficar mais introspectiva, com o meu processo da ressonância, que eu vou contar tudo para vocês, e também com outros processos que eu passei nesse meio tempo. Estou aqui com a minha cola, então vocês vão ver que eu vou estar lendo aqui de vez em quando para não me perder. E quero começar falando da ressonância, né, que é um dos temas mais recorrentes aqui do canal. Eu, no último vídeo, falei que eu recebi a minha quarta onda em setembro do ano passado, setembro de 2025. E eu pensei em dar uma pausa, mas acabei continuando e não toquei a quarta onda. Recebi, toquei, eu acredito que por uma semana mais ou menos, e depois parei. Eu senti realmente que eu precisei dar essa pausa. Eu estava até no último vídeo falando, né, que eu não sabia se eu estava usando a ressonância como uma muleta, se eu estava realmente fazendo a minha parte, né, eu estava me questionando se eu estava realmente saindo desse papel de vítima, de que espera as coisas acontecerem, que espera um milagre, se eu estava ali fazendo a minha parte. E eu percebi que sim, que eu estava fazendo a minha parte, mas eu tinha muitas crenças ainda a serem limpas em relação à crença de esforço, crença de merecimento. E até teve um comentário no meu último vídeo que a pessoa falou assim: Andri, não para, você está se sabotando, você está colocando o pé no freio, você pode estar com medo do crescimento. E eu li aquilo, fez sentido para mim na época. Eu falei, realmente, talvez eu esteja botando o pé no freio, porque a ressonância está me trazendo muitas coisas e o meu processo mesmo interno, né, de terapia comigo mesma também está me mostrando várias coisas, mas eu não quero ver isso agora. E aí eu parei, ouvi ao meu coração, à minha intuição, e decidi voltar com a ressonância harmônica só agora, em junho desse ano, mas vou falar disso daqui a pouco. Deixa eu comentar como foram esses últimos 9 meses aí sem a ressonância harmônica, porque, o contrário, como muitas pessoas pensam, eu tive muita evolução, muito desenvolvimento, consegui manifestar muitas coisas, mesmo sem estar com a ressonância aí ativa, assim dizendo, né? Porque a ressonância nunca para, a gente sempre tá ressoando com algumas coisas, vibrando ali na falta ou no desejo, manifestando as coisas de forma consciente ou não. Então, nesses últimos 9 meses aí, eu consegui sim manifestar muitas coisas, consegui sim dar vários saltos de consciência, mas primeiro eu tive que passar por um inverno. E literalmente foi um inverno, aqui onde eu moro. Foram os meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado, onde eu me senti bem mais introspectiva, eu poderia dizer até que bem depressiva. Onde eu moro aqui é no sul da Califórnia, e aqui é inverno nessa época, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro é mais frio, só que não tem neve, não tem chuva, não tem aquele clima assim feio, aquela coisa assim cinza, nublada, muito pelo contrário, é um clima bem legal até durante o inverno, tem bastante sol, eu diria, mas não foi isso que me deixou depressiva, porque muitas vezes a gente fica mais depressivo nesse período de inverno, né? Na estação do inverno. Mas além de eu estar passando pelo inverno na estação, eu estava passando pelo meu inverno interno, que eu acho que foi pior do que o inverno em si. Pelo menos de onde eu venho, o inverno literalmente é frio. Eu sou de Santa Catarina, então meu pai e minha mãe falaram que tá bem frio lá. Minha mãe mandou foto usando uma jaqueta comprida, longa, que tava 9 graus. Eu falei, gente do céu, misericórdia. Aqui onde eu moro não chega a fazer 9 graus, tá? No inverno geralmente é 12, 14 no máximo. Mas o meu inverno interior, gente, foi bem tenso, tá? Bem tenso. Não posso dizer assim que foi porque eu parei a ressonância, foi por causa da estação, foi por causa do Natal, que eu passei longe dos meus pais. E muitas vezes o Natal é uma época que a gente gosta de estar com a família, e no ano passado eu não pude ir para o Brasil. Então são vários fatores assim que podem ter influenciado para eu entrar nessa depressão. E quem tem depressão ou quem já teve sabe que realmente é um momento assim de noite escura da alma, onde a gente não quer fazer nada, onde a gente não quer. Muitas vezes a gente quer sair desse lugar, mas é um processo que nós precisamos muitas vezes passar e sair sozinho. Ou buscar ajuda, né? Que também ajuda, mas eu digo sair sozinho no sentido de você realmente querer sair, você decidir.
E eu busquei ajuda terapêutica, tá? Eu continuei atendendo, continuei dando mentoria, continuei trabalhando, porque isso não impede da gente continuar fazendo o nosso serviço, né? Quem trabalha com CLT, por exemplo, muitas vezes tem ali ansiedade, depressão e continua indo para o emprego. Então, eu continuei sim atendendo, mas eu estava mais introspectiva em relação a mim mesma, comigo, com a minha relação comigo, com as pessoas ao meu redor, e eu fiquei refletindo muito durante esse tempo, porque me veio muitas, eu não diria catarses, mas vieram muitos pensamentos, assim, de respostas que eu tinha pedido na ressonância, de respostas que eu vinha pedindo para Deus. Eu tinha muitos sonhos durante esses meses de outubro, novembro e dezembro, com pessoas, bem no começo da minha RH eu também tive isso, né, vocês lembram? Então, no final do ano passado, eu passei por essa noite escura da alma e eu tive também vários sonhos com pessoas e situações, e eu comecei a perceber que eu tinha mais perdão para liberar, menos julgamento, eu tinha mais coisas para olhar de limpeza e eu me permiti fazer isso. Uma das coisas que vieram bem forte foi a questão de crença de esforço e crença de merecimento, tá? Uma das coisas que eu pedi na ressonância, por exemplo, foi emagrecer, foi ter mais saúde. E desde o primeiro RH, eu vinha lutando contra a balança. Quero emagrecer, eu cheguei até a emagrecer, gravei em um dos vídeos aqui que eu realmente eliminei alguns quilos, depois eu engordei, depois eu voltava e ficava nesse vai e volta. E eu entendi no final do ano passado uma crença que eu estava tendo, que estava me bloqueando de emagrecer, que era a crença de esforço. Porque eu pensava assim, não, tem que ser na base do esforço. Eu tenho que ir para academia, eu tenho que suar, eu tenho que fazer tudo sozinha. Porque eu estava vendo várias pessoas usar aquelas caretinhas para emagrecer e eu julgava, eu falava, meu Deus, mas vai emagrecer com isso daí, é um processo que não vai ali ter o esforço da pessoa, às vezes vai engordar de novo. Eu tinha realmente medo de tomar e engordar, porque eu não conseguiria manter o processo. Só que aí eu entendi que é a nossa mente que controla tudo, né? Que manda em tudo, que domina o jogo. É o que você pensa, é o que você acredita, é o que você fica aqui na sua cachola. E eu já uso isso para muitas áreas da minha vida. Só que estava faltando eu aplicar para emagrecimento. E aí eu pensei, bom, tem várias pessoas usando esse negócio para emagrecer e é um negócio que eu tô julgando aqui que as pessoas estão fazendo sem esforço, então por que que eu preciso ter esforço para emagrecer? Por que que eu não posso usar esse trem aí, emagrecer e manter depois? É um negócio que tá tudo certo, é um produto legal, legalizado, né? É um produto que tem várias pessoas tomando, então é uma crença minha que eu preciso emagrecer na base do esforço, na base de fazer tudo sozinha. Ai, que coisa feia. E eu tenho uma colega aqui onde eu moro, que ela eliminou 27 quilos em 9 meses, de forma natural. Natural, eu digo, tomando, né, o peptídeo para emagrecer, mas não foi aquele emagrecimento assim de tipo 10 quilos em um mês. Foi um processo mais natural, mais lento. No processo dela, onde ela fez academia, ela mudou a mente dela, ela conseguiu eliminar a compulsão, ela conseguiu fazer várias coisas. O remédio ajudou? Ajudou. Mas se ela não tivesse cuidado da mente dela, ela teria engordado tudo de novo. E aí, quando eu olhei para isso, eu falei: caraca, é isso aí, eu vou fazer. E aí eu fiz. Em janeiro desse ano, eu já estava bem menos depressiva. Eu comecei a fazer terapia, né, para me ajudar. Em outubro do ano passado eu voltei com a terapia. E aí em janeiro eu decidi tomar um peptídeo que tem me ajudado a emagrecer. Não sei se vocês já repararam, mas no último vídeo eu tava mais rechonchudinha no meu rosto. Consegui eliminar 11 quilos de janeiro desse ano até agora. Não é muito, se você for ver, são 11 quilos em 6 meses. É um tempo ali razoável. Não fiquei com pressa também de eliminar muitos quilos. Eu queria fazer isso de uma forma mais saudável possível. E consegui eliminar esses quilos que eu queria e eliminei a crença também de esforço. Já é um ponto positivo aí. Outra crença que eu tinha muito era de que... na verdade, não é uma crença, é um medo. Eu tinha um medo do julgamento. Era uma das coisas que eu tinha pedido muito na ressonância harmônica para o professor, né? De várias formas ali eu escrevi que eu queria limpar o medo do julgamento, que eu queria limpar o medo, a insegurança, medo do crescimento nas redes sociais, porque eu trabalho online e
eu tentava fazer vídeos mostrando mais quem eu sou, sendo mais autêntica, mas eu travava. Não é que eu botava uma máscara, que eu vestia uma máscara, que eu era um personagem no meu Instagram um tempo atrás. Não, pelo contrário, eu sempre fui eu mesma, tanto lá quanto aqui. Mas eu não mostrava muitas facetas da André aqui, da Andriele, porque eu tinha medo da minha família ver e julgar, dos meus parentes mandarem o vídeo para minha mãe e para o meu pai. Eu tinha muitos receios, assim, e no começo desse ano eu consegui me libertar, eu diria. Eu encontrei vídeos de uma pessoa no Instagram que faz vídeos assim com mais leveza, eu me conectei com essa pessoa, comecei a seguir e falei, eu quero ser igual a ele. Tá falando várias coisas ali, as pessoas estão concordando, porque hoje em dia na internet, com essa era de IA, você precisa ser você mesmo para as pessoas se conectarem, porque a gente compra ideias de pessoas e não ideias de robôs e não ideias ali, né? A gente compra histórias, a gente se conecta com histórias, a gente se conecta com a pessoa em si. E as pessoas só vão se conectar comigo, com você, se você for você mesma. Só que para ser você mesmo, você vai ter que mostrar muitas vezes coisas que você não quer mostrar. E tá tudo bem, você pode se respeitar e se resguardar. Mas essas coisas que eu não queria mostrar eram coisas que iriam contra as crenças que a minha família tem. Talvez alguém aqui vai se identificar. Eu não ia falar. Eu tenho até um roteiro aqui, mais ou menos pronto para seguir. Não ia entrar nesse assunto, mas eu vou falar porque eu acredito que isso vai conectar com alguém aqui que está assistindo esse vídeo. É um assunto, talvez vai ser delicado, mas assim, a gente começa esse processo de despertar da consciência, de até tomar uma água aqui. É um chá, na verdade. A gente começa nesse processo e muitas vezes as pessoas ao nosso redor, né, os nossos familiares, eles não acompanham, eles não entendem. Então você fala alguma coisa que o professor Hélio Couto fala para alguém aí da sua família, a pessoa vai falar que você tá doido, que você tá, para de ouvir esse homem aí que você tá doida da cabeça, mulher. E eu não falava nada disso para os meus parentes, até porque eu não moro mais com a minha família, eu moro com meu marido aqui, só nós dois, e os cachorros. Então, assim, minha mãe, meu pai, meu irmão, não convivo com eles diariamente, só por telefone. Mas eu sei que talvez você conviva com pessoas que te conheceram há um tempo atrás e hoje você já não é mais essa mesma pessoa. E você tem medo, muitas vezes, de aparecer na internet ou de falar a sua opinião, ou então você sai às vezes em algum aniversário, vai em alguma roda de amigos e aquilo ali já não tá mais fazendo sentido para você, ou você já chegou até no próximo nível, já nem sai mais com os mesmos amigos, tá com dificuldade aí de encontrar a sua tribo, de encontrar pessoas para falar desse assunto, para ser você mesma, pessoas que não vão te julgar, pessoas que entendem isso. E eu já passei por isso também. E como eu gravo vídeos, eu mentoro pessoas, eu sou terapeuta de pessoas, eu preciso expor as minhas opiniões para conectar com as pessoas na internet, eu tinha muito medo dessas pessoas lá do meu passado olharem os meus vídeos e me julgarem, não me entenderem. E a gente tem esse pertencimento, né? É uma das leis sistêmicas, nós queremos pertencer. Então eu tinha medo de não pertencer mais àquelas pessoas. De falar uma coisa, a pessoa olhar, minha irmã, por exemplo, meu irmão, alguma tia, alguma prima, e falar, meu, André tá doida, gente, cresceu aqui na igreja e agora virou esse negócio aqui, nem que doida. E eu inconscientemente tinha esse medo de não pertencer mais a eles. Só que aí eu comecei a me questionar, falar, André, você já não pertence. Você vai pertencer a eles porque você tem o sangue deles, a sua família, pelo menos a minha família, não vai me excluir totalmente, mas assim, são assuntos separados, você não vai conversar esse assunto com a sua mãe, você não vai conversar esses assuntos com pessoas que não entendem, mas você vai conversar outros assuntos com essas pessoas, certo? No seu trabalho, por exemplo, você não conversa coisas que você conversa com seu marido ou com um parente seu, são assuntos e pessoas e lugares separados, e a gente tem que separar isso na nossa cabeça. Às vezes a sua família não vai entender nada do que você está vivendo e tá tudo bem, você encontra outras pessoas para falar disso. Mas essas outras pessoas, você não vai poder falar coisas que você falaria, por exemplo, com a sua família. Então, eu demorei muito tempo para ter esse compartimento na minha cabeça e dizer assim, essa pessoa, esse assunto, isso e aquele assunto, sabe? Eu me sentia muito sozinha, com muito medo e várias coisas que estavam ali me travando de ser
quem eu sou de gravar vídeos e falar o que eu queria falar na internet. Se você se sintonizou, se ressoou isso com você e ainda não me segue, eu te convido a seguir lá no Instagram, tá? Porque a gente tá criando uma comunidade. Vai ter mais novidades que eu vou contar lá sobre esse projeto que eu tô fazendo, justamente para conectar essas pessoas que estão nesse desenvolvimento pessoal, que estão nessa busca e que se sentem sozinha, tá? Você não vai mais se sentir sozinha, prometo. Começa a me seguir lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o meu nome, meu Instagram, o link para você ir lá e me seguir, para você não ficar mais sozinho, prometo. Você vai expandir a sua mente conectada com pessoas que estão no mesmo propósito, tá? Fica tranquila. E essa foi uma das coisas, enfim, que eu me libertei. Apesar de não estar fazendo a ressonância harmônica, eu consegui enxergar isso dentro de mim. Me conectei com essa pessoa, que eu vi os vídeos dele, ele falando várias coisas, e eu comecei realmente a me soltar. E eu olhava pra mim e falava, Andriele, você vai falar isso na internet, você tá doida? E eu comecei a falar. Não sei o que deu a luz aqui, diminuiu. E eu comecei a falar. Eu comecei simplesmente ser eu e falar, e falar, e eu pensava assim, gente, eu não sou daqui. Eu vou morrer um dia, e se eu não falar o que eu quero falar, o que eu tô fazendo aqui nessa terra? Se eu não posso ser eu não posso ser autêntica, eu não posso ser eu mesma, então assim, pra que tá aqui? Então eu comecei a pensar assim, literalmente, eu vou morrer um dia, eu não vou mais estar aqui, eu não sou daqui, e eu preciso falar minha verdade, doa quem doei, quem se conectar vai se conectar e tá tudo bem. Se o vídeo flopar, ninguém viu, se o vídeo viralizar, o que é de pior que alguém pode fazer? Comentar alguma coisa, dizer que eu tô louca, tipo, sabe? Então eu simplesmente comecei a me libertar dessas próprias amarras que eu tinha colocado. E adivinha o que aconteceu? Eu ganhei mais de 4.000 seguidores só esse ano. Aí você vai falar, nossa, só isso? Porque fulano ganhou não sei o quê. Tá, gente, mas eu não tava crescendo no meu Instagram. Eu tava com 1.000 e poucos seguidores, agora eu já tô com quase 7, tá? Só desse período, do começo de ano até agora. Sem pagar tráfego, tráfego pago, sem investir em nada. Só eu mesma sendo eu, falando o que eu quero, no orgânico, e o vídeo tá alcançando cada vez mais pessoas, estão vindo cada vez mais pessoas conectadas e as coisas estão realmente fluindo. Então eu te convido a olhar para dentro de você, para essas crenças aí que você tem, para esse medo do julgamento e se libertar. Porque quando você fizer isso, você vai entender que é realmente libertador ser você mesma. Não tem preço que pague. E outra coisa que eu quero falar para finalizar esse vídeo, que já tá ficando longo, é que eu decidi agora, no começo desse mês de junho, voltar com a ressonância harmônica. Pedi a minha quinta onda, já recebi. Tá tocando à distância, não tô tocando ela diariamente, porque eu tinha dificuldade, às vezes eu esquecia, então eu pedi pro professor para tocar ela à distância. E não tenho nada assim de resultado extraordinário até então. Eu pedi várias coisas nessa RH em relação ao meu trabalho. Como eu falei, eu fiquei depressiva, fiquei mais introspectiva, continuei trabalhando e agora eu tenho vários projetos de ampliar o meu negócio, de ampliar as minhas mentorias, o meu Instagram, crescer outras redes sociais, postar mais vídeos aqui no YouTube também, porque eu não quero falar só de ressonância harmônica aqui no canal, porque eu sei que vocês não estão buscando só ressonância harmônica, eu sei que vocês buscam coisas sobre espiritualidade, expansão da consciência, formas de vocês manifestarem as coisas que vocês querem, e até, isso é uma coisa que eu falei, né, eu acabei não falando aqui no vídeo. Nesse meio tempo eu consegui manifestar várias coisas materiais, até um tema que eu vou trazer em outro vídeo, porque esse vai ficar muito longo, não quero falar aqui, senão vai ficar muita coisa. Mas eu consegui manifestar várias coisas, assim, deu, que nem o professor fala, pensou, criou. Eu pensei, eu soltei, eu criei. Várias coisas materiais, presentes, dinheiro, que antes eu demorava para manifestar e eu consegui nesse meio período, mesmo sem a ressonância harmônica, mas porque eu entendi esse processo de vibracional, de como funciona mesmo você co-criar e manifestar as coisas que você deseja. E esse é um dos temas que eu tenho trazido bastante no meu Instagram, ajudado bastante pessoas em relação a isso e quero trazer mais aqui no YouTube. Então, se você chegou até o final desse vídeo, eu quero que você comenta aqui, além da ressonância harmônica, quais são outros temas que você gostaria de ver aqui no canal, que eu vou trazer mais vídeos semanais aqui, para a gente conseguir falar coisas mais profundas, porque lá no Instagram são vídeos pequenos, né, mais curtos,
sobre espiritualidade, manifestação, como você quer manifestar as coisas mais rápido, sobre expansão da consciência, visualização, como se manter na frequência certa, como criar uma persona, uma nova versão sua para alcançar esses desejos, esses objetivos que você tem, quais são os temas que você busca aqui no YouTube e que você gostaria que eu falasse, que eu trouxesse aqui no canal para te ajudar nesse seu processo de evolução. Comenta aqui quais são esses temas que eu vou observar e analisar cada um deles e vou trazer mais vídeos aqui, além do que eu já falo lá no Instagram. E basicamente é isso, pessoal. Voltei com a ressonância, estou mais alegre, estou mais magra, mais feliz, com mais alegria, e desejo que vocês continuem também neste processo, continuem aqui no canal e seja bem-vindo quem é novo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir e é isso. Eu volto muito em breve com mais vídeos aqui nesse canal sobre os temas que vocês trouxerem e também contando a minha evolução com a ressonância harmônica. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.